Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, estou aqui mais uma vez com você, alunos do Núcleo, para a gente fazer uma revisãozinha de um tema que sempre é lembrado em algumas provas de vestibular. É um tema que não é dos mais importantes, mas a gente não pode se dar ao luxo de não estudar algumas dessas temáticas, porque às vezes caem e acaba surpreendendo a gente, tá? É um tema chamado expansão marítima, que vai pegar ali as chamadas grandes navegações, quando os europeus começam a desbravar o Oceano Atlântico e acabam chegando no continente americano, estabelecendo contatos com a África, com o Oriente, dando início para alguns ao processo chamado de globalização, tá? Então a expansão marítima, apesar de não ser um dos assuntos que mais cai a nível de vestibular, é um assunto que não pode ser desprezado pelo aluno que está buscando aí a sua aprovação em vestibulares, principalmente aqueles vestibulares concorridos. Então vamos lembrar de alguns pontos fundamentais da expansão marítima, tá? O primeiro deles, a expansão marítima é o processo de conquista do Atlântico. Tiago, o que tu quer dizer com processo de conquista do Atlântico? O Atlântico era um oceano que não era navegado. Por que o Atlântico era um oceano que não era navegado? Eu fiz aqui um mapa, me perdoe, o meu forte nunca foi desenho. Eu tenho dois traumas na minha vida, eu não sei nem desenhar, nem assoviar. Não sai porra nenhuma, tá? Então assim, paciência, o desenho é meramente ilustrativo, é só para te dar uma orientação, uma noção, depois tu vai para o mapa e acaba vendo aí bem direitinho esse processo, tá? O Atlântico, que é esse oceano aqui que separa o continente americano do continente africano, tá? Esse oceano, ele praticamente não era navegado pelos europeus, porque os europeus já navegavam por aqui, ó, pelo chamado Mediterrâneo. Esse daqui sim, era um oceano já conhecido pelo europeu de muitos anos, tá? Desde a antiguidade, desde os gregos, dos romanos, que esse mar, o mar Mediterrâneo, era navegado. Então, enfim, era muito tranquilo, tá bom? Só que a partir de um determinado momento, navegar pelo Mediterrâneo foi ficando cada vez mais difícil. E por conta disso, os europeus vão buscar um caminho alternativo e aí o Atlântico torna-se viável. Esse processo do Mediterrâneo, ele vai ser principalmente impedido, a navegação, quando a cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, mais ou menos aqui, ó, região do Estreito de Bósforo, ela vai ser tomada pelos povos turcos otomanos. E aí, a partir do momento que os turcos otomanos tomam, o que eles vão fazer com o comércio pelo Mediterrâneo? Eles vão bloquear. E só vão permitir a travessia de quem pagava pesados impostos. Algumas poucas cidades europeias, como é o caso de Gênova e Veneza, tinham essa condição. Muitos países que estavam surgindo, se centralizando, ou não tinham, não queriam pagar. E aí vem a necessidade de descobrir uma nova rota para chegar ao Oriente. Nessa tentativa de descobrir uma nova rota, é que o Atlântico se torna um caminho possível. Então os países europeus, particularmente os portugueses e os espanhóis, vão partir aí primeiramente nessa jornada em busca desse caminho. É aí que a expansão marítima vai acontecer. Portugal é o país pioneiro nesse processo todo. Por que Portugal é o país pioneiro? Porque Portugal reunia todas as condições para partir na frente. Primeiro ponto, Portugal já era uma monarquia centralizada. O que é que significa dizer isso? O poder lá já era concentrado na mão de um rei. Esse processo, a gente viu algumas aulas atrás, foi conquistado através da famosa Revolução de Avis, que coloca o poder na casa de Avis, que era uma casa ligada principalmente à burguesia. E por conta disso, essa casa vai organizar, ela vai centralizar, ela vai coordenar o projeto de expansão marítima portuguesa, fazendo com que os portugueses partissem na frente de todo mundo nesse processo, tá? Além disso, Portugal tem uma excelente localização geográfica. Tá aqui Portugal, ó. Tá aqui o Atlântico. Então, como Portugal é vizinho ao Atlântico, os portugueses eles já estavam acumulando alguma experiência no campo da navegação. Primeiro para
pescar. Depois o contato com outros países da Europa. E aí, finalmente, para a expansão marítima. Por isso, os portugueses vão partir na frente em relação aos outros países. Portugal tinha uma burguesia forte e interessada no processo de expansão marítima. Muita gente procurava Portugal para poder fazer negócio. Era um corredor natural de passagem dentro da Europa, né? Entre o norte da Europa, o sul da Europa, na região banhada pelo Mediterrâneo. Portugal acabava sendo um corredor natural. Além disso, existiu em Portugal a famosa Escola de Sagres. Nesse ponto específico, há uma polêmica. Há alguns historiadores que dizem que a Escola de Sagres nunca existiu, outros defendem a sua existência. Eu, particularmente, a minha opinião, a partir de leituras e informações, é que a Escola de Sagres não é uma escola real, de fato. É uma reunião de esforços. São pessoas interessadas em navegar que se reuniram na cidade de Sagres e cada uma delas contribuiu com a sua experiência. Um era bom em mapas, o outro era bom em navegação, o outro era bom em astronomia. Essa reunião de esforços acabou contribuindo para que Portugal navegasse primeiro do que os outros países. Além disso, Portugal dispunha da tecnologia na época para navegar. Que tecnologia era essa, Tiago? A bússola, o astrolábio, o quadrante, as caravelas, as naus. Vou falar devagar, tá? As, bem separado, naus. O que eram as nau? A palavra nau é a redução da palavra nave, que era o nome que se dava àqueles grandes barcos. A nau era maior ainda do que a caravela, tá? Esses barcos grandes, cheios de compartimentos, serviam para navegações a longa distância, sem precisar reabastecer. E a partir da utilização deles, substituindo as antigas galeras, os antigos barcos a remos, é que os portugueses conseguiram ir cada vez mais distante e assim conquistar territórios bem distantes de Portugal, tá? Outra coisa importante, a vela triangular. Essa vela triangular, inclusive os portugueses vão entrar em contato com os muçulmanos que viviam ali no Mediterrâneo e vão utilizar as técnicas da vela triangular para navegar, tá? Qual é a importância dessa vela triangular? A vela triangular, ela permite a navegação contra o vento, certo? Ou seja, quando você coloca essa vela num determinado ângulo em direção ao vento, quando o vento bate na vela, causa um processo, um fenômeno físico chamado decomposição de vetores. E uma das forças resultantes desse processo acaba impulsionando a caravela num sentido contrário ao que o vento está batendo. Óbvio que não é exatamente no sentido contrário, mas na direção, tá certo? Por exemplo, o vento está batendo nessa direção, a caravela sai de lado, mas sai no sentido contrário ao do vento. E isso é fundamental numa época onde não existiam motores, onde tudo que impulsionava um barco desse era vento e correntes marítimas. Então, se o vento estava a favor, estava indo para o lado que a caravela queria ir, eles erguiam as grandes velas quadradas. Mas se o vento vinha no sentido contrário, eles baixavam as velas quadradas e erguiam as velas triangulares para a caravela continuar a sua viagem. Então, a vela triangular é um dos elementos fundamentais nesse processo e que vai permitir a expansão aí dos portugueses. O projeto português de expansão ficou conhecido pelo nome de Périplo Africano. O que é que significa a palavra périplo? Significa isso, ó. Lentamente, os portugueses foram contornando o litoral do continente africano. A cada conquista, os portugueses iam aumentando ainda mais o seu conhecimento na navegação. A primeira conquista portuguesa na África foi a cidade de Ceuta, que foi conquistada pelos portugueses no ano de 1415, tá? E a última conquista dentro desse processo foi a cidade de Calicut, que foi conquistada no ano de 1497, tá? Então foi um longo processo de contorno da África.
À medida que os portugueses iam contornando, eles iam quebrando os seus paradigmas. Por exemplo, essa parte sul do continente africano era conhecido como Cabo das Tormentas, devido à dificuldade de navegar naquelas águas. Quando os portugueses ultrapassaram, esse Cabo das Tormentas virou automaticamente Cabo da Boa Esperança, porque o caminho para a Índia se tornou mais fácil. Então, lentamente, os portugueses vão conseguindo vencer seus medos, vencer o mar e conquistando o litoral africano. Quem talvez melhor refletiu esse processo de necessidade, mesmo diante do medo de navegar, foi um poeta português chamado Fernando Pessoa. Ele tem um poema belíssimo chamado Mar Salgado, que já caiu em várias provas de vestibular, que diz mais ou menos assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por ti cruzarmos, quantos filhos choram? Quantas mães em vão rezam? Quantas moças ficam por casar, para que fosse nosso amar? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer cruzar além do bojador, tem que cruzar além da dor, porque Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o reino do céu. Então, Pessoa traduziu muito bem toda a dor e necessidade de se conquistar o Atlântico. E os portugueses vão se lançar nessa saga e vão lentamente conquistando o litoral do Atlântico, tá certo? Outro país que também se lançou ao mar foi a Espanha, tá certo? Só que a Espanha partiu atrasada em relação a Portugal, uma diferença de quase 100 anos depois, tá? Por que a Espanha se atrasou tanto em relação aos portugueses? Por que ela foi o segundo processo? Primeiro, porque a Espanha ainda não era centralizada politicamente. A centralização política da Espanha só aconteceu depois do casamento entre os chamados reis católicos Fernando e Isabel. Eles eram herdeiros das principais casas feudais espanholas e o casamento deles uniu essas casas feudais, praticamente unificando o território. Além disso, a Espanha ainda se encontrava em guerra. A famosa Guerra da Reconquista, que é aquela guerra entre os cristãos e os muçulmanos dentro da Península Ibérica. No sul da Espanha, onde hoje seria o sul da Espanha, existe um grande reino mouro, que é o Reino Mouro de Granada. Até hoje o sul da Espanha tem uma arquitetura e tem várias heranças da cultura e da presença árabe naquele território, da presença muçulmana naquele território. Então, por conta disso, houve uma guerra para reconquistar o território para a cristandade. Quando os espanhóis conseguiram resolver esses dois problemas, centralização política e expulsar os muçulmanos do seu território, eles partiram para o mar. Só que, diferente dos portugueses que foram contornando o litoral da África, o projeto espanhol era um projeto bem mais audacioso e bem mais ambicioso. Por quê, professor? Porque naquela época o conhecimento científico era muito precário e muita gente acreditava que nós, seres humanos, vivíamos numa terra plana. Olha só, né? Lá por volta do século XV, as pessoas acreditavam que nós vivíamos numa terra plana. Hoje, essa mentalidade da terra plana está voltando aí com força total, né? Será que a gente está voltando para o século XV? E aí as pessoas acreditavam que se você navegasse em linha reta, você ia cair num abismo no mar, porque a terra era plana, tá? O navegador italiano Cristóvão Colombo decidiu colocar o mito à prova. Ele era uma espécie de caçador de mitos daquela época, não é? E aí ele discordava da ideia de que a Terra era plana. Ele acreditava que a Terra era redonda, tá? A Terra era uma esfera. E que se você navegasse, olha só aqui, ó, em linha reta, partindo de um ponto, você ia chegar nesse mesmo ponto vindo do outro lado da Terra, porque você ia dar a volta ao mundo. E aí ele conseguiu o financiamento da coroa espanhola, mais especificamente da rainha Isabel, que conseguiu se seduzir pelas ideias do Colombo e financiou 3 caravelas para que o Colombo fizesse a sua viagem. E o resultado desse processo foi que o Colombo não conseguiu dar a volta ao mundo, mas acabou batendo na região da América Central.
Vale ressaltar que o Colombo morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Por causa disso, os nativos daqui são chamados de índios. Posteriormente, um outro navegador desfaz o erro de Colombo, dizendo que, na verdade, aquelas terras nas quais Colombo se chocou eram terras que até então não se sabia da sua existência. O nome desse navegador é Américo Vespúcio. Em homenagem a ele, esse território passou a se chamar de América, tá? Mas aí a descoberta de Colombo, quando ele chega na região da América Central, região do Caribe, próximo ali de Cuba, acaba gerando uma contenda, um conflito entre portugueses e espanhóis. Porque acompanhe o raciocínio comigo. O objetivo, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, era chegar no Oriente, porque lá existiam as chamadas especiarias. Os portugueses, desde 1415, estavam navegando, contornando o litoral da África. Os espanhóis começaram a sua navegação em 1492. Quando os espanhóis começaram a navegar, os portugueses ainda não tinham chegado a Calicut, porque a chegada a Calicut foi em 1497. Então, entenda, Colombo chegou à América em 1492, só que não sabia que era América, pensava que era a Índia. Então, na primeira viagem, os espanhóis, teoricamente, teriam descoberto aquilo que os portugueses já estavam quase 80 anos querendo descobrir. Então, nasce uma disputa entre Portugal e Espanha, e essa disputa vai ser solucionada através de tratados. Como naquela época não existia ONU, quando existia um grande problema entre dois reinos, geralmente um terceiro resolvia. No caso de Portugal e Espanha, dois reinos cristãos, quem tentou resolver o problema entre eles foi o Papa. O Papa era Alexandre VI, que era de origem espanhola. E esse Papa tentou resolver o problema através de uma bula, que é um documento papal chamado Bula Intercoetera, ou Intercetera, ou ainda Intercoetera, como alguns falam, tá? Essa bula dizia o seguinte, olha que legal a bula que o Papa Alexandre VI fez para tentar resolver o problema. Acompanha aqui o pontilhado. O Papa Alexandre VI disse que seja traçada uma linha imaginária a distância de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira. Tudo que foi encontrado dessa linha para a sua direita, ou seja, água, pertencerá a Portugal. Tudo que foi encontrado dessa linha para a esquerda, ou seja, o continente americano inteiro, pertencerá à Espanha. Legal, né, esse tratadinho? Só que os portugueses não aceitaram ele. Professor, de quando foi esse tratado? De 1492, data da descoberta da América. Professor, se os portugueses ainda não tinham chegado no Brasil naquela época, por que eles não aceitaram esse tratado? É uma excelente pergunta. É por isso que muitas pessoas acreditam que Portugal já tinha noção que existia terras ali. O que muita gente discorda era se Portugal tinha certeza ou não. Os indícios de terra eram muitos. Navegadores experientes relatavam que avistavam bandos de aves voando na direção do continente americano. E se tinha ave voando para lá é porque aqui, naquela região, existia terra. Algas marinhas que só crescem próximos à praia, passando perto dos barcos em alto mar, dando indicação que tinha terra naquela região, mas a certeza de terra ninguém tinha. Então, por conta disso, ainda existe essa polêmica se a descoberta do Brasil foi por acaso ou não. O fato é que os portugueses não aceitam a bula Intercoetera e é feito um novo tratado na cidade espanhola de Tordesilhas. Esse tratado ele vai aumentar o limite. Esse limite, que era de 100 léguas inicialmente, ele vai passar para, agora, 370 léguas, dando aos portugueses um bom pedaço do continente americano. Esse tratado ele vai colocar um ponto final nos conflitos entre Portugal e Espanha, pelo menos por enquanto, e as duas partes ficam satisfeitas. E aí o resto da história a gente se lembra muito bem. Numa viagem organizada pela coroa portuguesa,
uma comitiva de 15 caravelas, chefiada pelo Pedro Álvares Cabral, teoricamente teria desviado da rota e teria chegado às costas, ao litoral da Bahia, no dia 22 de abril de 1500, que é considerada a data do nosso descobrimento. Para alguns, descobrimento, para outros, início de invasão, para, enfim, as polêmicas em relação ao assunto são as mais variadas possíveis. O fato é que em 22 de abril de 1500, os portugueses vão tomar posse do território que já era deles desde 1494. Olha que curioso, né? Ou seja, Cabral descobriu por acaso uma coisa que pertencia a Portugal. Dá para entender um negócio desse? Imagina que tu tá no meio da rua, começa a chover, tu sai correndo, entra numa casa de uma pessoa, aí tu olha para a pessoa e diz: ó, minha senhora, me desculpe, estava chovendo, eu entrei aqui. A mulher olha para você e diz: não se preocupe, essa casa é sua. Né? Ou seja, você entrou por acaso numa cor que era sua. Foi o que aconteceu. Cabral descobriu por acaso uma cor que já pertencia a Portugal. Não é? Mas o fato é que o Tratado de Tordesilhas vai colocar um ponto final na contenda e Cabral depois legitima a ocupação do território. Além de portugueses e espanhóis, para fechar essa aulinha, tranquilo, redondinha, ingleses, franceses e holandeses. Ingleses, franceses e holandeses vão partir muito atrasado em relação a portugueses e espanhóis. Por quê, professor? Ingleses e franceses, porque estavam vivendo os efeitos da chamada Guerra dos 100 Anos. Tá? Só vão partir para as navegações depois que essa guerra acaba, tá bom? E além disso, os holandeses, porque ainda não eram um país. A Holanda foi colônia da Espanha, chamada de Províncias Unidas dos Países Baixos. Quando a Holanda consegue finalmente se libertar da Espanha, aí a Holanda parte para o mar. Quando os franceses, os ingleses e os holandeses partiram para o mar, o que é que estava acontecendo com o mundo? Estava sendo dividido por portugueses e espanhóis. Metade do mundo era português, metade do mundo era espanhol, pelo Tratado de Tordesilhas. E a igreja dava uma autorização para que esse tratado fosse válido. Então, o que é que cabia aos ingleses, os franceses e holandeses? Poucas opções. Uma delas, tomar a força que era dos outros. Então, nesse período, vai ser instituído de forma muito forte a pirataria. No Atlântico, a quantidade de piratas era um negócio extraordinário. Alguns desses piratas, inclusive, ganhavam a autorização do Estado para roubar outras nações, principalmente os chamados galeões espanhóis. Esses piratas que roubavam com autorização do rei ganharam um título, tá? Passaram a ser chamados de corsários. Por que corsários, professor? Porque eles recebiam do rei uma carta chamada de Carta do Corso. Essa Carta do Corso davam a esses caras, a esses piratas, a autorização do Estado para que eles roubassem os navios carregados de ouro de outras nações, particularmente dos espanhóis. Alguns desses piratas ficaram famosíssimos, como é o caso de Sir Francis Drake, do Barba Ruiva, do Barba Negra e o nosso querido Jack Sparrow do cinema, né? Jack Sparrow é uma ficção, mas serve para você lembrar desses piratas famosos, tá bom? E além da pirataria, as invasões. Países como a França, a Inglaterra, a Holanda invadiram territórios de outros países. É só lembrar, no Brasil houve invasões francesas e invasões holandesas. Os franceses nos invadiram 2 vezes e os holandeses nos invadiram 2 vezes. Os franceses nos invadiram no Rio de Janeiro, também nos invadiram no Maranhão. E os holandeses nos invadiram em Pernambuco e também nos invadiram na Bahia, tá certo? Então essa era a opção de franceses, ingleses e holandeses. Ou tomar através da pirataria aquilo que não lhe pertencia, ou invadir território de outros países. Belezinha? Espero que tenha gostado da aula de expansão marítima, um resuminho tranquilo para poder fazer uma prova de vestibular consciente dos principais elementos desse assunto aí, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.